Vontade do paciente surte efeito? Bem colocado, Ivonaldo. Acredito que alguém terá de convencê-los que o tratamento é o único caminho que ainda lhes resta. O Alexandro disse: bom dia a todos, eu sou Alex de Juazeirinho. Oi, Alex, seja bem-vindo. Josimari Almeida, bom dia. Areoaldo da Silva, deixo o meu abraço para meus irmãos Agnaldo, Altemar, Areoaldo e Altaída TV Paraíba. Tá bem, Areoaldo. Agora 6h33. Senhoras e senhores, com vocês, a voz do ouvinte da Campina FM. Depois de ouvirmos o Carlos da Cidade de Areia, é hora de ouvir o Saulo Hipólito, que está em Taperoá. E aí, Saulo, você acha que a internação compulsória deve servir como pena para o viciado em crack? Bom dia. Bom dia. Bem, na minha opinião, eu acho que essa questão de você forçar a pessoa não é uma boa ideia, porque na realidade ele vai ficar apenas revoltado. E outra coisa, nós devemos ver o seguinte: nossa sociedade, depois que houve uma descriminalização do uso das drogas, houve um aumento enorme da utilização das drogas. Então eu acho o seguinte, que devem haver sanções, do mesmo modo que há pessoas que, por exemplo, você tem uma pessoa que ela é problemática porque usa álcool, qualquer outro tipo de droga. O álcool todo mal utilizado também é uma droga. Tem gente que é viciada e pronto. Então o que nós devemos ver? Nós devemos ver que a nossa sociedade ela tem que colocar e impor determinados limites sociais. Ou seja, se você utiliza drogas, você vai ter que ficar afastado de determinadas funções, determinadas partes da sociedade, e isso aí vai forçar com que a pessoa que utilize, ela se afaste daquilo ali. Porque se não há consumidor, também não há o traficante. Eu acho que nós devemos ver isso aí, porque eu me lembro ainda que no documentário que Richard Nixon disse que um dos homens chamou, eu esqueci o nome lá, um dos camaradas lá, um filósofo, entre aspas, daquela época dos hippies, do homem mais perigoso da América. Mas por que Nixon disse isso? Porque ele citava a utilização de drogas, dizendo mostrando que era uma coisa legal, e esse tipo de coisa. E na realidade não é. Então nós devemos acabar com esse tipo de culturalização. A violência, como eu digo a todas as pessoas, não do mesmo modo do uso das drogas, não é uma questão de social, é socioeconômica. Porque as pessoas dizem, não, é por causa de falta de dinheiro, Não, eu acho que devemos ver a questão cultural, onde você há uma granularização do uso de drogas e também da violência, mostrando que a violência é legal, que a violência é que vai resolver as coisas. Principalmente, vou lhe dar um exemplo, que você tem aí, da questão das drogas, o uso das músicas do funk para a idealização, aquele ideal da utilização das drogas, do traficante, do criminoso. Eu acho que isso aí deveria ser banido na nossa sociedade, porque isso aí é que leva à violência, aliado também a essa questão do consumo das drogas, porque, na realidade, uma coisa está atrelada à outra. O consumidor das drogas, na realidade, ele é o alimentador do traficante e o alimentador desse estado de violência que nós temos aí. Entendi, Saulo. Então é uma questão cultural. Muito obrigado. Tenha um excelente dia de trabalho. É sempre bom poder ouvir o senhor. Agora, a dona Rita de Cássia Oliveira, que está na cidade de Boa Vista. Dona Rita de Cássia, seja bem-vinda. Qual a opinião da senhora sobre o tema do debate integração de hoje? Rita? Então vamos pro Severino. Tá na 2 aí e ele tá no Distrito Industrial. Tu estás por aí, Severino? Severino? Eu estou lhe ouvindo muito bem, pode falar, fica à vontade. Eu te digo uma coisa, meu irmão, eu já fui viciado em cigarro, em bebida, nunca fui negócio do tóxico, não. Mas eu sou a favor de pegar a galera e botar pra descer pra eles deixar. Tem que fazer isso, a sociedade tem que tomar conta, tem que agir, porque senão a gente não vai ter sossego. Nenhum da gente. É a própria sociedade que sofre mais do que os aviciados. É a minha opinião. Cada um tem a sua, certo? Entendo, claro que entendo. Entendeu como é que é? Porque eu te digo, até o cigarro comum pra você deixar é pesado, não é brincadeira não. O senhor foi viciado em quê? O senhor gosta de um cigarrinho, cigarro normal e álcool.
alcoólatra mesmo do brabo. Sei. E deixei, graças a Deus, tem 18 anos, vai fazer 18 anos agora. Eu frequento o AA até hoje, entendeu? O AA desenvolve um trabalho belo nessa cidade. Eu gosto de ir lá, dar opinião, assistir os caras falando. Agora, eu te digo uma coisa, tem que ter força de vontade. Senão, meu irmão, Giovanni, não deixa, meu irmão. O trabalho, seu Severino, o trabalho do AA é um trabalho belo, sabe? E essa discussão que a gente está empreendendo hoje aqui na Campina FM é uma discussão muito séria. Só que algumas pessoas estão mais interessadas em saber se Cássio é ou não candidato. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com esse gravíssimo problema de saúde pública, porque isso sim abala principalmente, deixa meu espírito abalado, sabe? Porque este é um dos maiores problemas da atualidade e eu acho que a Campina FM dá hoje uma grande contribuição. Eu inclusive agradeço aos nossos convidados, sabe, Severino? Alguns deles já chegaram aqui, porque tiraram um pouco do seu sábado para refletir um tema importantíssimo. Obrigado, tá? Eu vejo. Esse eu só liguei, estou insistindo, porque é um que vale a pena, a população tem que ajudar vocês, ajudar o repórter, ajudar todo mundo, a televisão, o rádio, todo mundo, porque é muito importante isso. Muito obrigado, viu? Da mesma forma, um bom dia pra você, tudo de bom. Sempre bom poder ouvir o senhor. Agora a dona Rita de Cássia está de volta, ela está em Boa Vista. Oi, dona Rita, a senhora está por aí? Estou aqui, oi, alô. Eu estou lhe ouvindo muito bem. A senhora acha que a internação compulsória deve servir como pena para o viciado em crack? Deve ser obrigatória, meu filho, porque eu tenho sofrido, você não sabe o que eu tenho sofrido com o filho que é alcoólatra. E ele agora está com hepatite do álcool. Olha, leva para internar, volta no mesmo dia, eles baixam uma medicação no soro, manda para casa, se a gente ter condições de tratar dele em casa. Olha, eu tenho sofrido, já faço com tratamento de câncer. Eu sabe o que eu tenho passado. O hospital chega lá, só vai passar um medicamento e manda para casa. Como é que a gente vai tratar uma pessoa dessa? Tem que ser internado. Tem que internar, tem que o governo ter uma ordem para uma clínica onde interne esses pacientes. Muito complicado, né, Rita? O PSS daqui tá sem médico. Em Boa Vista, é? É, Boa Vista, tá sem médico. A gente tem que ter um acompanhamento. O médico mandou ele para casa que tá com hepatite, tá? Desde da semana passada chegou aqui na quinta-feira, sem tomar uma medicação, que a gente não tem condições de pedir na prefeitura, tá sem chegar o medicamento ainda. Olha, eu tenho sofrido. Quem é o prefeito de Boa Vista, Rita? É doutor Edivan Leite. Rapaz, Edivan tá deixando faltar médico aí na cidade? A médica do PSS saiu, doutora Simone, era uma médica ótima, mas saiu, tá sem médico na E agora, quem é que vai tratar seu filho? Como é que a senhora tá fazendo para tratar o seu garoto? Eu tô aqui sofrendo, eu tô com ar de louco, eu já vi o tremendo da situação que eu tô passando, porque todo dia indo pra Campina e ele mandando de volta pra casa, leva pra UPA, leva pro Tagino, leva pra o João 23, leva pro trauma, manda pra casa, dá uma medicação do soro, manda pra Só Deus sabe o que eu tenho passado. Ele tem 3 filhos, mora de aluguel, sem trabalhar, faz uns 6 meses que não trabalha. Obrigado pelo desabafo, tá, Rita? Tá bom. Tá contada a sua história. Não é brincadeira não, viu? O programa de hoje é dedicado a casos como esse da senhora e para que eles não se repitam noutras famílias. Quem não tem um caso desse na família, levanta as mãos para os céus e dê graças a Deus. O Valdemir Costa está no bairro Malvinas. Valdemir, seja bem-vindo ao Debate Integração. Qual a sua opinião? Bom dia, Giovanni. Bom dia. Da Campina FM. Prazer enorme estar sempre ouvindo seu programa todo sábado. Pela manhã, esse debate tão maravilhoso. Interessante também que eu acredito que é um conjunto. Botar a sociedade, ela entende que é um conjunto, porque se nós pegamos as nossas crianças hoje, não deixar elas ociosas aí, que muita criança ociosa, infelizmente vem aquela pessoa do mal mesmo, aquela pessoa que é o traficante, pega essa criança, infiltra no meio do seu sistema, trazendo para droga, e quantas coisas têm acontecido, como o irmão falou agora há pouco aí, sobre a questão das músicas também, as mensagens subliminares que as músicas possuem, trazendo também essa geração, essa turma jovem aí, para o uso da droga, e infelizmente não é o álcool, não é simplesmente um cigarro, mas um crack, que é nocivo, que é uma bomba, é terrível. Quantos aí que entra na primeira dosagem, o primeiro incentivo do crack, essa pessoa fica viciada. Então, acredito que tem que ter uma política pública, é um conjunto, é sociedade, é governo, é toda, é família, é igreja, é todo mundo envolvido, imbuído nesse sistema, para que a gente melhore a coisa, porque não está difícil, está feio, está complicado. Só Jesus pode mudar a história desse povo aí, cremos assim que ele pode fazer isso. Tá certo, Amado?
Obrigado, Valdemir. É sempre bom poder te ouvir e principalmente num debate importante como esse. Agora 6h42, 6h42. José Feitosa, não é, Lázaro? José Feitosa está na cidade de Remígio. Oi, Feitosa, seja bem-vindo. Você acha que a internação compulsória deve servir como pena para viciado em crack, maconha, álcool e outros psicotrópicos? Com certeza, viu? Por quê, Feitosa? Porque se for esperado, de livre e espontânea vontade, o paciente internar, aceitar o tratamento, é muito raro. Mas se ele for forçado a passar por esse tratamento, você acha que vai funcionar? Funciona, porque se for esperado de livre e espontânea vontade, são raros que querem ir, viu? Na cidade de Remígio, você vê esse problema aí constantemente? Bastante, no caso de álcool, drogas, tudo, viu? E é uma tristeza essa juventude entrando nesse vício, e depois que entra, é mais difícil de sair. Claro, sair é sempre mais difícil. O internamento compulsório, é muito raro os que querem se internar, de livre e espontânea vontade, é o que eu tenho a dizer. Entendi. Obrigado, um excelente dia de trabalho. Alcides Júnior está no bairro Conceição, em Campina Grande. Alcides, seja bem-vindo ao Debate Integração. Pois não, Giovanni, tenham um bom dia vocês todos aí, agradeço a atenção de vocês em me receber nesse momento. Veja só, eu acho que a internação compulsória, eu acho que isso é o último recurso. Eu creio que o Estado tem um dever, junto com o povo, com a sociedade, de trabalhar em cima da educação, em escola, a começar pelo primário, pela primeira fase, que a criança está começando a entender as coisas, e o Estado combater severamente o tráfico, o povo denunciar o traficante, o tráfico que ia na sua rua, no seu bairro, e o Estado trabalhar com leis severas, com punição, com prisão, dando exemplo. Quer dizer, para afastar esse povo, para fazer o povo se afastar, essa juventude aí se afastar das drogas. Ensinar outros caminhos. Eu acho que, começando de dentro de casa, do berço, eu acho que isso aí é educação, é a coisa mais importante. Se o Estado não der isso ao povo, continuar do jeito que estão as coisas, não tem internação compulsória, não tem no mundo quem tem jeito essa situação que hoje tomou conta da sociedade, tomou conta do Estado por completo. Eu agradeço a vocês aí pela atenção e por me receber mais uma vez. Muito obrigado. Alcides, é sempre bom poder te ouvir. Ligue outras vezes, tá bem? Agora são 6h45, 6h45. É hora de desejar bom dia aos nossos convidados que já estão conosco aqui. Por ordem de chegada, Pedro Vicente Lampra, né, Pedro? Pedro Vicente. Lampra é seu sobrenome? Não. Não é seu sobrenome? Não. E por que tá lá no e-mail? É que era um apelido. Apelido, né? Então vamos colocar Pedro Vicente, se é assim que você prefere. O Pedro é assessor técnico da Coordenação de Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Campina Grande, um dos mais importantes órgãos da estrutura da Secretaria de Saúde do município. Seja bem-vindo, Pedro Vicente. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar participando desse debate. É um debate que suscita no seio da sociedade várias interrogações com relação à questão da internação compulsória. Eu acho que é um momento ímpar que a gente está trazendo, nós estamos trazendo isso para esse lugar que seja a mídia, onde a gente possa estar realmente colocando os pontos, vamos dizer assim, pró e contra, né? Eu acho que a internação compulsória suscita realmente várias interrogações, várias perguntas. Então eu agradeço por esse momento. Muito obrigado também. A doutora Maria Cristina Maia Fernandes é psicanalista, da atual coordenação da Delegacia Paraibana da Escola Brasileira de Psicanálise e também da Associação Mundial de Psicanálise. Ela ministra curso de psicanálise, coordena grupos e núcleos de psicanálise com crianças, psicose e por aí vai. Ela também é diretora da Clínica Maia, além de coordenadora de estágio em psicanálise de alunos da UEPB, UFCG e Maurício de Nassau. Psicóloga Maria Cristina Maia Fernandes, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Giovanni. É um prazer a gente poder estar aqui junto com esses colegas e com vocês, discutindo um problema, né, que hoje se trata de praticamente uma epidemia, né? A gente está vivendo num mundo, o século XXI está trazendo, já desde o século XX para o século XXI, muitas surpresas, né, muitas mudanças radicais, e uma delas a gente tem visto que é essa questão do uso de droga
Porque a gente tem que fazer uma diferença entre o uso do álcool e o uso da droga. Não é a mesma dependência, né? A gente tem que pensar que não é o mesmo, eu não acho a mesma patologia, né? E a gente precisa pensar, exatamente, eu acho que esse Alcides, né? Nosso ouvinte da Conceição. Nosso ouvinte, ele traz muito bem essa questão, porque o que antes se centralizava nos grandes centros, né? Nas grandes cidades, que era a droga, hoje a gente vê incrustada no interior, tá aqui, tá do lado da né? gente. E a gente trabalha com isso lá no Dr. Maia, e a gente tem que pensar que isso não é uma questão de ser a favor ou contra, mas de que a gente pudesse ter uma rede em que pudesse estudar caso a caso e, na verdade, trazer aquele que, na verdade, vai por livre e espontânea vontade, né, porque tem desejo de se livrar das drogas, e aquele que, na verdade, não tem condições de julgar, de poder optar por estar tratado ou não, e ser levado realmente, porque ninguém quer um filho, um irmão, um pai, seja lá o que for, se acabando com a droga e você não fazer nada. Então eu acho que muito antes de ser uma questão de ser a favor ou contra, é de ter um estudo caso a caso, né? Eu acho que isso é um assunto que a gente tem muito que discutir aqui hoje, e eu espero que a gente possa contribuir, né? Para os nossos ouvintes aí que estão aí curiosos e muito participativos. A clínica de Dr. Maia já desenvolve de per si um trabalho digno de respeito e de loas nessa cidade. E no estado também, porque é muito delicada essa rede aí de atendimento psiquiátrico. Agora, o policial militar, ele é cabo, o presidente da Associação dos Militares Estaduais da Paraíba, é a MEP, a sigla da instituição que o senhor representa, não é, Cabo Sérgio Rafael? Bom dia. Bom dia a todos que neste momento nos acompanham neste debate muito importante para a sociedade. Bom dia, Giovanni, doutora Cristina Maia, Pedro Vicente, Lázaro Farias, que está aqui com o Giovanni, Orlando, o Sargento Brandão, que encontra aqui conosco também, e a todos os que fazem a segurança pública, que está nos ouvindo, uma grande parcela está nos ouvindo, e dizer, Giovanni, que a gente representa a MEP, a Associação dos Militares Estaduais da Paraíba, como frisado por todo, eu vinha já de casa acompanhando o posicionamento da sociedade. É um posicionamento complexo, porque são atos que iremos com certeza debater, mas que tudo isso é em torno da falta de políticas públicas, e aí a gente também vai conversar sobre isso. E aí sim a gente tem que ver o prós e os contras disso tudo. O que será que a pessoa que é forçada a fazer, ele faz bem, né? E aí você já falava isso no início. Então estamos à disposição, e também trazer a problemática maior, que é o policial que traz dentro da sua responsabilidade, na hora de uma ocorrência, tratar de pessoas nesse nível, né? Nós vamos refletir bastante sobre isso. Do Jeremias, Lindalva. A Lindalva tá conosco ainda? Lindalva? Oi? Não, ela não tá mais. Liga de novo, Lindalva, para que você possa entrar no ar. Olha, pra gente poder começar esse programa, a gente vai começar do início, como diz o Matuto. O porquê do uso de drogas. O entorpecer, e aí a doutora Cristina pode falar com propriedade, o entorpecer, ele já existe desde que o mundo é mundo. O mundo sempre buscou uma saída para descobrir o porquê está no mundo, o porquê existe, né? Alguns ainda buscam. Os que desistiram buscaram a droga como saída para isso. Doutora Cristina Maia, por gentileza, nos explique desde quando o uso de drogas entorpecentes faz parte da realidade deste planeta. Difícil definir assim, mas a gente sabe que desde que o mundo é mundo, que o ópio tá aí, né? Mas nunca com essa função que é hoje de destruição, né? A gente sabe, eu vejo hoje quando chega um paciente com um dependente de maconha, a gente diz, sabe, aquela coisa assim de uma redução de danos, porque a maconha hoje é nada diante de um crack, dessas drogas pesadas que a gente sabe que todo dia aí... Oxi que tem cal? Exatamente, tem cal, tem gasolina, eles destroem o próprio corpo, né? Então, na verdade, eu não sei se a função é entorpecer, mas muito mais dá um up, né? Dá coragem, muitas vezes dá um nome
Aquele sujeito que não tem um lugar na sociedade, ele passa a ser um viciado. Ele tem um nome. Por pior que seja, pela pior via que seja, ele passa a fazer parte de um grupo, né? Quando antes ele não fazia. No mundo onde hoje não tem lei, a gente vive num mundo, infelizmente, onde não tem lei, onde a lei do pai, né? A gente fala assim na psicanálise, é uma lei que vem decaindo vertiginosamente. Então as pessoas se apegam. A gente não tem mais os ídolos que a gente tinha antigamente. Não existe mais aqueles ídolos, referência, né? Aquelas referências que os jovens se apegavam e que tinham um objetivo de viver. Hoje, cada dia menos. Quem são os nossos ídolos no Brasil? Quem são? Então, o consumo, eu acho que a palavra que você falou aí, o consumo não é só de droga, mas o consumismo de uma maneira geral do próprio capitalismo, que leva a um consumismo desvairado, inclui esses objetos que são os objetos droga, né? E de alguma maneira eles são um veículo, digamos assim, para que as pessoas possam se incluir, ter grupos. Você vê essa coisa do funk aí, não tô como é que chama? Desmerecendo o funk, mas a gente sabe que existem funks que incitam a isso, né? Então, assim, você tá perdido. Então, tem a droga que você se apega ou você se apega? Quando a senhora coloca essa questão das tribos urbanas, o Pedro Vicente, que além de assessor técnico da Coordenação de Saúde Mental da Prefeitura, é educador físico e lida diariamente com jovens, com adolescentes. E Pedro, explica pra gente por que o jovem busca na droga uma saída para a sua existência ou para justificar a sua existência. Bem, como bem falou a doutora Cristina, é importante perceber que a questão do uso da substância psicoativa para a criança e o adolescente, e aí eu vou falar da criança também, porque nós temos a fase de 9 até 11 anos, mais ou menos, é a fase em que a gente considera como criança. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente coloca isso. E a doutora Cristina fala muito bem duas coisas importantes: a questão da tribo, do grupo, e a questão da busca dessa autoafirmação nesse lugar. Eu penso que a questão do jovem, ele por si só, ele já tem essa característica de ser um rebelde, e daí isso também desencadeia essa questão do lugar dele, de onde é que ele se encontra, e essa questão de onde ele se encontra exatamente influi muitas vezes na questão do uso da substância psicoativa. Quando eu falo da substância psicoativa, eu falo do álcool, a partir do álcool até as mais pesadas, né? E o grupo, o jovem, ele tende a procurar esse lugar. E o grupo muitas vezes determina, né? O grupo é determinado. Para você fazer parte desse grupo, você precisa fazer isso. Como se fosse um teste para entrar numa vida, vamos dizer assim, social, vamos dizer assim. Quem lida também com jovens, adolescentes muitas vezes, numa situação como essa que o senhor relata, é o cabo Sérgio Rafael, que, por exemplo, no decorrer desta semana, no noticiário policial, nós falávamos de um caso de um garoto de 16 anos apreendido com um revólver calibre 32, portando substância entorpecente como maconha, como crack, e o número de jovens que se encontram nesse momento, enquanto este programa ocorre, lá na Praça Clementino Procópio, circulando pela Praça da Bandeira. No início do mês nós conversamos com esses garotos, conversamos também com o juiz da infância e da juventude, o juiz da vara de entorpecentes. A promotoria da infância não quis se pronunciar, estava de férias. Tomara que tenha voltado ao trabalho, inclusive. Agora, outras instituições se pronunciaram e demonstraram estar preocupadas com isso. Cabo Sérgio Rafael, é alarmante o número de adolescentes utilizando crack e maconha no centro de Campina? Giovanni, Sociedade Campinense Paraibana, é lamentável o que já está acontecendo no tocante, doutora Cristina, Pedro, no tocante a criança, viu? Não é só os adolescentes, crianças mesmo já envolvida, dependente totalmente da droga, né? Quando eles não têm como chegar a uma droga como a maconha, eles estão conseguindo no Tine, né? O Tine fica mais fácil, não sei como é que eles chegam ao Tine, mas se você andar nas ruas, como agora há pouco você falava, Giovanni, da Praça Clementino Procópio, é uma situação delicada. Primeiro, porque eles sabem que tem a cobertura
indiretamente quando de cobertura, é porque eles entendem que ninguém vai prendê-los, né? Na realidade, ninguém vai detê-los. E aí eles já andam com um frasquinho, não sei se os senhores já perceberam, do ladinho do short, já usa, e aí procura a próxima, uma vítima. A vítima normalmente é as mulheres que andam com uma sacolinha, uma bolsinha de lado. Dando bobeira, né? Dando bobeira, e eles acompanham, né? E daí efetuam, na realidade, uma forma de chegar mais próximo à droga. O dinheiro que ele vai conseguir através do furto, né? Para utilizar a droga mais tarde. E aí a preocupação maior. Nós estamos acompanhando grande número de jovens envolvidos no crack. Tá ficando alarmante, de forma que esta semana eu acompanhava de perto uma mãe que me abraçava e pedia socorro a mim, né? E eu dizia a ela que estava à disposição, mas que, na realidade, a culpa também é nossa. A culpa também é nossa na hora de escolher quem vai nos representar. A culpa é nossa porque nossos gestores, eles não investem como deveria, Giovanni, na condições de sobrevida daquele povo, né? De estrutura, reestruturação familiar, né? Eu acho muito interessante quando a gente fala assim de polícia, nós observamos que a polícia está dioturnamente dentro do Pedregal, né? Dentro do Pedregal, como lá ali no Pedregal tivesse o fim do mundo. E levando bala, né? Levando, justamente. E aí tem muito cidadão de bem, pai de família, crianças, jovens, adolescentes, estudantes, que estão passando um momento difícil. Nós iremos chegar nos gestores, mas eu queria que o senhor me explicasse que tipo de utilização o jovem representa para a estrutura do tráfico. Há alguns que servem na gíria policial como aviões para carregar a droga, e eu queria que o senhor, por gentileza, nos explicasse qual a função de cada adolescente ou por que ele é cooptado pelo tráfico para a comercialização de drogas nesta cidade. Inicialmente para manter o seu vício. Esse daí é o grande índice, né? Eles passam a ser o chamado aviãozinho, né? Pelas condições de ser viciado, eles viciam as crianças e os jovens, e daí o jovem passa a ser, na realidade, os aviões, que é conhecido, mas é quem faz o direcionamento da droga, porque quando a polícia pega com o jovem, com a criança e o adolescente, fica mais difícil de punir, na realidade, quem está a vender, quem está a comercializar em toda aquela área. Então o jovem, a maioria das vezes, está na troca de um consumo de uma pedra de crack, para daí manter o vício dele, mas também contaminar toda aquela área. Doutora Cristina, por gentileza, nós estamos a tratar aqui da questão da drogadição, e no Brasil nós tratamos isso como guerra ao tráfico, porque a legislação prevê a repressão disso, e não tratamos isso como um problema de saúde pública. A senhora percebe que nós estamos a discutir neste programa se um tratamento poderia salvar a vida ou recuperar um cidadão, um indivíduo que pretende buscar uma ressocialização e um recomeço para sua própria existência. Mas nós ainda estamos tratando disso como guerra e como repressão. Por que não tratamos isso como problema de saúde pública? Essa é uma grande questão, Giovanni. O Cabo Sérgio acho que traz um ponto realmente muito importante, que é essa drogadição na infância, né? A gente escuta muito bem depoimentos de pacientes que dizem, olha, eu desde os 8 anos que eu uso droga, desde os 9 anos, porque meu pai usava dentro de casa e ele botava pra gente usar, né? Então isso é tratado muito mais como uma coisa da sociedade, mas não se pensa exatamente nisso. Você está falando o tempo todo como a internação compulsória como pena. Você falou várias vezes aqui. E isso não é assim, porque na verdade a reforma psiquiátrica e toda essa política pública da saúde mental, ela tenta trazer a internação compulsória como uma tentativa de cura e não como uma pena, né? Pena vai ser muito mais... Na Austrália é pena. Ligado como justiça. Aqui não. Aqui ainda não é. Aqui não, porque na verdade a gente precisa pensar, né, que a gente viu aquelas cenas em São Paulo, né, na Cracolândia, quando se levaram aquelas pessoas, muita gente correndo, e aí a mídia faz toda um sensacionalismo barato. Sensacionalismo, exatamente, baratíssimo. Sem aprofundamento e sem conhecimento técnico da área. Né? Só entrevista aquelas pessoas aqui, né? Causa um certo furor, uma certa revolta até da população, mas na verdade não vê que existem casos que
eu não sei se eu sou a favor ou contra, mas a questão é que precisam ser tratados. E acho que também tem um dos leitores, um dos ouvintes aí que falaram que é uma questão de educação. Um país sem educação, ele não consegue deter esse tipo de problema também. Porque e é uma questão também que eu acho que Sérgio também, ou Pedro também traz, que é uma questão da família. A ouvinte também fala, mas é o próprio paciente que é mal inserido na família já. São crianças que são jogadas na rua, são crianças que não têm uma família, não tem um núcleo familiar que favoreça a elas uma aí certa cabe ao educação. Estado resolver, né? Se a família não cuida, o Estado tem que resolver. Eu não sei a quem é que cabe resolver. A gente fica nessa coisa, é do Estado, é da família, é não sei quem. Mas alguém tem culpa, que a educação, de uma certa maneira, né, o Estado não favorece a educação à população, e isso vai como um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra, né? No final das contas, as crianças são jogadas na rua com 3, 4 anos, como você vê, pedindo esmola, né? E então, se prostituindo muitas vezes. Se prostituindo, o que vai acontecer é que o primeiro que oferecer algo a ele, né? Que acolher ele num grupo, ele vai entrar e vai acolher e vai receber tudo isso. Deixa eu ouvir agora a personagem mais importante deste programa. Senhoras e senhores, com vocês, a voz do ouvinte da Campina FM. Elza Eleotério, ela é educadora. Eita, que profissão difícil a tua, viu, Elza? Me explica aí o que é que tu estás achando dessa discussão toda da gente aqui. Bom dia. Parabéns pela discussão. Muito obrigado. Eu estou achando excelente, né? Olha, esse problema, ele tem que ser visto com um olhar diferenciado. O governo tem que investir nesses jovens, colocando, possibilitando a eles emprego, envolvendo esses jovens em esporte, enfim. E a escola tem um papel fundamental de trabalhar, de mostrar para esses jovens os malefícios que as drogas causam. Mas como resolver isso, Elza, se a droga está dentro da escola hoje em dia? As drogas, elas estão na escola e estão em toda parte. Isso é um problema mundial. Então, todo mundo, a sociedade como um todo, tem que sentar e pensar o que fazer para ajudar esses jovens. Entendi. Obrigado pela sua opinião, tá? Tá. Bom final Um de semana. abraço. Quando a gente coloca que esse é um problema mundial, a fome é um problema mundial, a seca é um problema regional, agora a drogadição é um problema de Campina Grande. A cidade do maior São João do mundo é também a cidade do maior entreposto comercial de drogas do estado. E essa não é uma opinião do jornalista Giovanni Santos. É uma declaração do juiz da vara de entorpecentes, o doutor Edivan Rodrigues, que neste programa disse, por exemplo, que o bairro José Pinheiro é um dos bairros onde o tráfico ocorre de forma deliberada. Há locais em Campina onde é possível comprar drogas ilícitas facilmente. A assessoria técnica de coordenação da saúde mental apresenta que tipo de alternativas ou que tipo de programas para esse problema que nós estamos a tratar, Pedro Vicente? Nós da Secretaria de Saúde Mental, ou Secretaria de Saúde e da Coordenação de Saúde Mental, nós estamos tendo muito, vamos dizer assim, muito cuidado com esse olhar e com essa questão de oferecer um lugar para esse tratamento. Do ponto de vista organizacional, o prefeito Romero Rodrigues, em fevereiro do ano passado, assinou o compromisso junto com os outros gestores para fazer parte do programa Crack é Possível Vencer. Então, dentro desse programa, que o nome é até mais sugestivo, Crack é Possível Vencer, nós estamos criando a rede e temos a rede de atenção psicossocial em Campina Grande estabelecida. Os locais de tratamento seriam hoje CAPS AD, que trata da parte de adulto, CAPS AD 2, adulto, como o próprio nome diz, é Centro de Atenção Psicossocial, onde se trabalha álcool e outras drogas. Com terapia. Vocês não têm processo de desintoxicação.
O processo de desintoxicação, ele é hoje feito na emergência psiquiátrica de Campina Grande. E funciona onde? Hoje ele está funcionando no HU, no Hospital Universitário. Brevemente nós estaremos sendo relocados para o Dr. Edgley, onde lá nós teremos não mais daquela lógica da emergência psiquiátrica, mas leitos especializados em transtorno mental. A preço de hoje, esses leitos lá do HU estão completos, estão lotados, digamos assim? Giovanni, eu acredito que a demanda em Campina Grande é uma demanda de grande rotatividade com relação tanto a transtorno mental como ao uso de substâncias psicoativas. Nós temos lá 21 leitos, na sua grande maioria, diuturnamente ou diariamente, esses leitos estão ocupados. É tanto que nós, às vezes, sugerimos à família que quando não encontra o local como um leito, a gente encaminha ou sugere à família que vá para o Dr. Maia, onde também tem esse suporte através de uns leitos que são disponibilizados pelo SUS. O Esdras Alves está no Rocha Cavalcante e deseja participar do programa. Oi, Esdras, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia. Eu escutei a moça falando ainda agora, falando a respeito das drogas nas escolas, e é uma coisa que eu estava pensando, que nos colégios particulares não existe as drogas que tem no colégio público. Não é por conta do ensino, não é por conta da localidade, mas sim pela má fiscalização nas escolas. Porque se tem uma pessoa especializada nos degraus da escola, andando pela escola, dizendo, aqui não. Se você quiser lá fora, aqui no colégio não. Com certeza não haveria as drogas na escola. Disso você pode ter certeza, porque eu estudo no Colégio Estadual da Prata e esse ano está sendo desse jeito. Aqui não, cidadão, você pode usar lá fora. Agora aqui dentro do colégio não. E você pode ter certeza, Arquimedes, não tem, eu não vejo e ninguém vê, se você for lá no Colégio Estadual da Prata, você não vê ninguém usando droga à noite. Porque eu estudo à noite e posso comprovar isso. Mas por quê? Por conta do gerenciamento que a escola está tendo esse ano. Esdras. Pois não. Me tire uma curiosidade. Você está me ouvindo pelo rádio ou pelo som do telefone? Eu estou ouvindo aqui no som do meu carro. Pelo som, né? Isso. Entendi. Muito obrigado. Tenha um excelente dia de trabalho. Pois não, Pedro Vicente? Você pedia mais esclarecimentos sobre quais os locais que hoje a Secretaria de Saúde e a Coordenação de Saúde Mental dispõem para esse atendimento, e eu colocava que era o CAPS AD2 adulto, o CAPS AD3 infanto-juvenil, que é um equipamento novo que foi criado agora há pouco. Agora há pouco, que eu digo, em novembro do ano passado, nós instituímos o CAPS AD3 infanto-juvenil. A mudança desse lugar de emergência para Dr. Edgley vai propiciar também, dentro desses leitos especializados, um atendimento para esse grupo de pessoas, vamos dizer assim. Dentro do CRAC é possível vencer. Nós temos 3 eixos onde se trabalha a prevenção com a educação através do programa de saúde na escola. Nós estamos envolvidos também nesse lugar. Nós estamos também desenvolvendo na linha de cuidados, como eu já falei, que contempla a saúde e a segurança, com as polícias envolvidas, como no caso, tá para chegar aqui em Campina Grande uma base móvel, e onde será colocada essa base móvel lá no José Pinheiro, na Zona Leste, onde haverá esse monitoramento, que é um trabalho intersetorial, através
das várias entidades que têm esse foco. Já que nós falamos do José Pinheiro, o Valdemir Pereira, ele trabalha no projeto Molecada do bairro José Pinheiro e deseja participar do debate integração de hoje. Oi, Valdemir, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos aí da mesa, bom dia a toda a Campina Grande, bom dia a todos que trabalham com projetos sociais em relação à prevenção à droga. O que eu queria indagar é o seguinte: a maior questão das drogas hoje, ilícita e alícita, como a doutora aí frisou bem, o maior problema que a entrada é o álcool. Depois vem as outras drogas. Né? Eu acho que o problema maior está na educação. Por quê? Outro dia eu participando de um evento em uma rua e fiz assim uma pesquisa rápida. Numa determinada rua, com 400 pessoas, 400 habitantes, e vi o seguinte, veja bem, 40% das pessoas naquela casa, por casa, tinha um problema de mau comportamento. Pai brigando com o filho brigando com o pai, e etc. Vamos supor 10% com álcool, mais 15% com maconha e vamos supor 5% com crack. Qual o maior problema? A educação, o mau comportamento, que vem, a gente não tem a base assim, se é a culpa do pai, da mãe, do vizinho, não vamos botar culpa, vamos procurar solucionar o problema, não botar culpa nos culpados, que não resolve, é procurar solucionar o problema. Aí eu discordo de você, tem que ter culpado sim, tá? Sem culpado a gente não chega a lugar nenhum. Obrigado, tenha um excelente dia de trabalho. Doutora Cristina, por gentileza, quanto é que custa a montagem de um leito para a recuperação? Eu queria que a senhora tecnicamente nos dissesse o que é esse leito e que tipo de profissionais estão envolvidos, por exemplo, nesse cuidar, e qual é o investimento do poder público em um leito para a reabilitação. Você me pegou porque essa questão de cifra eu não sou muito íntima não, porque no meu trabalho eu não lido com essa parte de dinheiro, mas na verdade a gente precisa fazer uma diferença entre o trabalho que Pedro traz, né, e o trabalho do hospital. A gente não tem em Campina, na verdade, um centro de recuperação. A gente tem o CAPS-AD, em que o paciente ele procura, né, quando eu acho que é uma coisa, não é forçado, ele vai porque ele precisa ir, é aberto, né, é voluntário, é aberto, ele vai e ele vai para casa. Tem lista de espera, né, Pedro? Os CAPs, eles atendem, não tem lista de espera, é porta aberta. E no caso do hospital, o último dos últimos casos em que a família não está mais tendo o que fazer, e aí confinam o paciente no hospital e ele fica aquele X tempo até que ele possa se limpar da droga, né? A gente faz todo um trabalho de recuperação. Nós temos médicos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionista, educador físico, que na verdade a gente no momento está sem, que eu estava falando aqui com o Pedro. Nós temos toda uma equipe, né, voltada a esse trabalho de limpeza, digamos assim, de fazer com que o paciente prescinda daquela droga, mas a gente tem que fazer isso com o quê? Com outra droga. É o que a gente chama de redução de danos, né? É trocar a droga, essa droga crack, por uma droga medicamentosa, né? No sentido de diminuir a angústia, dele poder suportar esse período da abstinência e que ele possa, né, a partir de um certo tempo dizer, não, tô limpo, tô bem. Mas aí a gente tem que devolver esse paciente à sociedade, né? E aí, a partir daí, é uma questão com ele, dele optar por se manter limpo ou ele continuar procurando a droga para continuar nessa fissura, né? Porque a palavra eu acho que é isso, é uma fissura, é uma loucura que eles não conseguem se livrar. Eu dizia no início desse programa que o primeiro profissional a tratar, por exemplo, de um adolescente numa situação de surto como essa é o policial militar. E eu fui informado por alguns policiais militares que os senhores têm até medo, por exemplo, de tocar em um menor como esse, porque há diversos PMs que respondem processo, e essa semana nós apresentamos neste programa a série Carreira Militar, onde nós trouxemos
o dia a dia de um policial militar, muitos jovens, sabe, Sargento Brandão, que pensam que é só a estabilidade financeira que irão conseguir com esse concurso que ocorrerá possivelmente a partir do mês de abril. Agora há toda uma demanda que eles precisam conhecer. Por gentileza, Cabo Sérgio Rafael, presidente da Associação dos Militares do Estado. Que tipo de realidade vocês se deparam? E é verdade mesmo que alguns policiais têm medo até de tocar no menor? A realidade já é conhecedora, a gente não tem a estrutura para manter essa situação, para cuidar disso aí, porque é muito delicado. A legislação de protecionismo também existe muito. Hoje o policial, ele vê um jovem utilizando a droga, ele não chega próximo, porque ele tem medo. Para vocês terem uma ideia, quando o policial chega perto de uma criança e adolescente, que não é só adolescente, tem crianças de até 8 anos aí usando isso, droga. Então, quando nós chegamos perto, eles estão se jogando, né? E o pior, quando o policial quer fazer o trabalho, eles se jogam, e se eles disserem uma inverdade, é tida como verdade. Então, o policial hoje, ele tem receio, preocupação, certo? De fazer, não é só isso não é só com o jovem não, é que a legislação está ultrapassada e nós não temos, a segurança pública, vou abrir um pouco para a segurança pública e dizer que hoje o índice de criminalidade no país, e a gente vai trazer para Paraíba, onde nós estamos, né? Onde a Paraíba nós temos o João Pessoa como a 9ª cidade mais violenta do país, né? Nós temos Campina Grande dentro das aliás, Campina Grande a 9ª e João Pessoa a 3ª mais violenta do país. Então, quer dizer, o que é que está acontecendo? A falta de políticas públicas, isso aí, como a gente vai conversar futuramente, eu quero dizer o seguinte, que também as leis. Na Holanda, né, foi liberado a droga lá, houve um caos dentro da questão da saúde pública, né? Porque o pessoal usaram de forma desordenada, né? E a preocupação da liberação também é essa, Giovanni, doutora e Pedro, porque também tem essa outra preocupação lá na frente. Então o policial, voltando para o policial passa por dificuldades, não tem um apoio administrativo, a legislação da gente, nossa, são caduques, certo? E aí está caduco toda a segurança pública. Nós queremos trabalhar, os policiais querem fazer. Ontem eu antes de vir para aqui, Giovanni, quando você me convidava, eu já fui falar com os policiais. E eles estão trabalhando ali no Pedregal. E eles dizendo o seguinte, Sérgio, é doloroso, Cabo Sérgio. Eu vi um policial ontem emocionado, ele olhou para mim, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito não. Aí eu disse, não diga isso não. Isso é preocupante, você está dizendo isso, não tem mais jeito não. Ele estava um cara jovem de polícia. Mas ele dizendo que entrou numa casa que tinha 8 filhos e a mulher grávida. Ora, no chão batido, uma criancinha no chão batido. Então, Giovanni, nós, infelizmente, uma coisa puxa a outra e terminamos dizendo que nossos gestores não estão investindo como deveria. Na Colômbia, Giovanni, nós chegamos, lá na Colômbia, chegou a 75% a 80% de violência. E como conseguiu combater isso lá na Colômbia? Ora, se bairro como Pedregal, que era na Colômbia, como Mutirão, para lá foram, sabe o que, meu amigo? Políticas públicas. Chegou lá faculdades, chegaram lá teatros. Lá na Colômbia, o investimento saiu de locais acessíveis aos poderosos, que é o que acontece no nosso país. Ninguém faz uma obra num lugar como o Pedregal. Ninguém faz uma obra num lugar como o Mutirão, porque não é visto. Os turistas não vão lá? Então, precisa sim, doutora, de tirar a responsabilidade de um contexto geral da segurança pública e dizer que a questão é social e os políticos têm que cuidar, sim, dos bairros, né? Dos bairros de onde estão carentes, o povo está passando dificuldade, estão passando fome, que os políticos só vão lá de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, quando é tempo de eleição. 7 horas e 21 minutos, são 7h21, se liga na hora. O repórter Lázaro Farias recebeu a missão, certo dia desses, de ir até o bairro Pedregal. Por gentileza, Lázaro, revele pra gente que tipo de realidade social você encontrou no bairro Pedregal, este que, por exemplo, o Cabo Sérgio Rafael está citando aí como um bairro complicado, né? Onde as pessoas são extremamente humildes e muitas delas são utilizadas por traficantes ou
insuflados por traficantes a cometer determinados crimes. Qual foi a realidade que você encontrou? Bom dia, Giovanni, bom dia aos nossos convidados. Por vezes, nós temos ido ao bairro Pedregal aqui em Campina Grande. Naturalmente, fechar reportagens de cunho policial marcadas por profunda violência. E o que nós identificamos ali é, na verdade, condições insalubres de vida, é, na verdade, um contexto social totalmente afetado pela falta de condição financeira e pela desestrutura das famílias. E eu coloco à mesa nessa discussão para que a senhora e os senhores possam discutir e compartilhar com os nossos ouvintes se é possível frear o uso da droga numa realidade assim. Nesse caso particular, no bairro Pedregal, mas reproduzindo o exemplo do bairro Pedregal para muitas outras zonas da cidade. Sabemos que a droga ela está em todo lugar, mas em campos assim, me parece que o terreno é mais minado, sabe? Eu queria que vocês compartilhassem como é que a gente pode tratar questões assim em condições tão de risco como aquelas sociedades vivem. Hoje a psicóloga Cristina. Você não entendeu muito a mensagem do rapaz aqui, mas o que ele estava querendo dizer é que o dinheiro que estava sendo usado na Copa, ele podia ser utilizado no SUS. Sim. Né? Então, eu acho que SUS padrão FIFA, é o que ele pedia, né? Talvez isso, né? Então, a gente pode pensar, né, quando o colega traz essa questão aí, a gente poder pensar que há uma má distribuição de renda. É claro que tudo tem solução quando você investe realmente naquilo. Uma situação como do Pedregal, né, que eu sou praticamente vizinha ali, eu fico em cima, tem as pessoas que trabalham comigo que moram no Pedregal e que se queixam todos os dias, né, do medo, da insegurança, de como tá os filhos sendo criados lá dentro, querendo criar os filhos de uma maneira diferente dentro de um meio, né, maléfico desse tipo. E eu partilho nesse sentido dessas histórias todas, e eu acho que sim, tem solução. Por que vão botar os exércitos na rua agora para dar conta da Copa? Por que não põe o exército na rua para dar conta da droga e a gente mudar essa realidade que realmente a gente vive hoje e que não adianta a gente negar? Agora eu queria trazer uma questão uma palavra que você trouxe, o surto. O surto virou uma palavra banal na vida das pessoas e você fala de surto com a droga. Surto não é típico de quem se droga. Surto é de um psicótico. Agora, a gente só sabe se o paciente vai ser psicótico quando a gente tira a droga dele e que a estrutura aparece. Aí a gente vai saber se ele é psicótico ou ele não é. Quer dizer, não é toda pessoa, porque eu já ouvi muitas pessoas falando que todo mundo que se droga tem uma patologia, tem um problema de personalidade. Não é assim. Não é assim. Então há um preconceito, né? Há todo um preconceito diante disso, e a gente há de pensar, né, que antes de ser um drogado, essa pessoa é um sujeito, é alguém ali que está sofrendo muito e que se utiliza daquela droga para achar uma solução, sabe lá qual, né? Mas que está ali sofrendo, e que o surto, ele não é típico de quem se droga. Ele tem realmente, quando ele está no ápice do uso da droga, lógico que ele vai ter uma alteração do comportamento e ele vai fazer coisas que ele nem vai lembrar mais. Mas o surto em si, ele é da psicose. Entendi. Agora são 7h25. Senhoras e senhores, com vocês, a voz do ouvinte da Campina FM. J. Neves está no centro da cidade de Campina Grande. Oi, J. Neves, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Giovanni, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que estão no debate. Foi interessante o debate, pertinente a sua atualidade. A questão é só uma, fazer a condução do doente, drogado, solamente. Mas fazer a condução para onde? Qual estabelecimento ou qual instituição ou entidade aqui em nossa cidade que tenha um local específico para tratamento de problemas de alcoolismo ou problemas com drogas em geral. Conduzir para onde? Se nossos gestores ainda não tiveram o mínimo cuidado de fazer um local específico exatamente para essas pessoas. Fazer a condução para onde? Para o Hospital Dr. Maia? O Hospital Dr. Maia faz apenas um paliativo porque, na verdade, não tem um local específico. O tratamento para esse drogado precisava de uma coisa muito mais ampla. Não é chegar e colocar, internar o indivíduo e deixar amarrado lá e dar aquelas devidas
condição de medicamento. Não, precisa de muita coisa. Hoje em Campina Grande, no estado da Paraíba, enquanto aqui, eu acho que no Brasil não tem. Ninguém está preocupado com a questão de conduzir ou não. A questão é conduzir para onde? Fazenda do Sul não é paliativo também. É paliativo também. Qual o indivíduo que saiu de lá já que não voltou novamente ou que ainda não voltou para a droga? Então, precisa-se de uma política séria, de pessoas sérias que saibam exatamente o que deve ser feito com esses doentes, doente drogado. O viciado hoje passa a ser um doente, um drogado, um coitado, entendeu? Da mesma forma de outras drogas que as pessoas hoje estão utilizando e usar. Agora fica aqui a minha pergunta. Se nós tivéssemos um local específico para o tratamento do doente, aí sim, nós poderíamos trabalhar a questão de conduzir, mesmo sem querer ou ele querendo, mas que seria um local, um ambiente J. Neves, que possa fazer um tratamento. Pois não. J. Neves, então quer dizer que o senhor é contra a internação compulsória porque o senhor entende que não tem local onde botar o doente? Exatamente, senhor. Não tem. Não tem, existe. certo, entendi. Não existe. Inclusive o nosso CAPS AB, hoje, se brincar hoje, não tem um psicólogo hoje lá. Não tem psicólogo. Se brincar hoje, não tem. Pelo que eu tenho conhecimento, não tem. Então, é isso que eu digo, Giovanni. Levar para onde? Fazer o quê? Levar para algum desses hospitais? Nós estamos até com a questão lá aquele hospital lá em Zé Pinheiro, que nós poderíamos começar a trabalhar aquele hospital, mas é preciso, é muita coisa, é muito complexo. Ou não é só a questão medicamento, não é só colocá-lo em cima da cama, amarrar ou deixar lá preso. Não. Tem que fazer um tratamento mesmo, um tratamento onde o indivíduo possa viver na sociedade. Agora, com o quê? Com acompanhamento psicológico, médico, com acompanhamento de educadores de todo geral, né? Movimentar a sociedade para que façamos um local específico para esse tipo de problema. Giovanni, muito obrigado pela oportunidade. E um bom dia a todos. É um excelente prazer ouvir o senhor J. Neves. Às 7h29, vou passar a fala para o Pedro Vicente e para o Sérgio Rafael. Primeiro você, Sérgio Rafael, porque você deseja fazer uma colocação acerca da pontuação de doutora Cristina, pois não? Doutora Cristina, ela falava agora há pouco que o Exército, né? O Exército estava na rua e tal, aquelas coisas todas. Eu discordo quando ela cita que o Exército, o Estado poderia... Eu entendo que com opressão não se resolve, não. A questão não é opressão, não é botar exército, não é botar polícia, porque se fosse para resolver, né, em toda a rua teria 2 ou 3 policiais, em todas as ruas, para resolver isso. Mas a questão, ainda iremos voltar aqui, dizer que, por exemplo, nós temos, Giovanni, um projeto que eu agora fui capacitado, que é para trabalhar no Crack é Possível Vencer, né? Esse projeto recebe até 2014 da prefeitura, o estado vem recebendo até 2014 e a prefeitura de Campina Grande. O senhor sabia que a prefeitura quase perdia o Crack é Possível Vencer? Não. Até às 8 horas da manhã eu conto a verdadeira história do porquê o Crack é Possível Vencer quase não era pactuado com a prefeitura de Campina. Ótimo. Então a prefeitura até 2014 vai receber 14 milhões para a construção de CAPs. No período que eu estava no curso, eu visitei esses CAPs. Na realidade, são casas alugadas por pessoas conhecidas de alguém. Eu acredito que não é de qualquer pessoa, porque ninguém vai alugar uma casa se não conhecer. E o local não é adequado. Agora, as pessoas que estão lá são acolhedoras. Há vontade enorme de trabalhar. Eu estive lá quando o Pedro estava participando lá. Pedro acolhe as pessoas, a nós mesmo que estava no curso, de forma... quem estiver precisando, tem acolhimento. Agora, eu discordei lá no local, porque são casas, doutoras, particulares. E cadê as verbas que veio para essa situação? Onde é que está esses 14 milhões que até 2014 vai chegar aqui? Nós já estamos em 2014. Então, tá faltando esse investimento, tá faltando que nós, sociedade, Giovanni, doutora Cristina e Pedro, fiscalize para onde é que está indo esse dinheiro. Fiscalize. E por que até agora não foi feita essas equipes?
nós fizemos um curso, passamos 30 dias dentro de uma sala de aula, se aperfeiçoando para combater isso, para ir à sociedade. E por que não está sendo feito? Na realidade é isso. Eu acredito que não é com imposição de Estado, né? Que ao invés de botar a polícia e o exército para tomar de conta do Pedregal, do Mutirão, do Zé Pedro de Jeremias, bote lá oficinas de trabalho para esses jovens, bote lá curso de profissionalizante para eles, coloquem lá local onde a educação no modo geral, a cultura, que é importantíssimo. E sem contar que hoje, Giovana, um caso grave que eu vou dizer aqui agora, é que doutora, a professora falava agora, a professora Elza, e eu vou dizer uma coisa interessantíssima, perigosa, para sociedade saber que tem jovem que, amando do tráfico, se inscreve na escola, se matricula, certo? Só para justamente disseminar dentro da escola, Giovanni. E não é não é só na estadual não, e municipal não, viu? Mas teve um ouvinte aí que inclusive errou meu nome. Meu nome é Giovanni, tá? Eu não sei quem foi, não. Eu sei que o seguinte, ele disse que na escola particular não tem droga. Tem sim. Tem umas melhores, né? Tem as mais de poder aquisitivo maior, né, Pedro? Mas tem. Mas tem também? Tem todo canto, viu? Deixa eu partir para os ouvintes aqui. O Cláudio José Alcântara está na rodoviária velha. Oi, Cláudio José, seja bem-vindo, bom dia. Alô, bom dia a todos aí da mesa. Bom dia. Para mudar desse país, tem que começar os governantes dar uma condição melhor às famílias carentes. Esse negócio da Bolsa Escola, Bolsa Renda, Bolsa Família, isso é muito errado. Isso é um meio para induzir o pessoal a votar naquele candidato, vai chamar esse programa do governo. Aí vão dizer que o governo que perdeu vai mudar. Eu acho que tem que investir no esporte também, na educação da escola. As crianças precisam de ter uma atividade durante todo dia, estudo, atividade física, ter os psicólogos, visitar as famílias, para ter menos filhos, porque os governantes, eles induzem as famílias a ter filhos. O presidente Lula é muito nesses programas que é um programa político, não é nem social, é político. E a polícia militar também tem que ter uma certa culpa em muitas coisas, como é o Ministério Público, os senadores que não votaram a maioridade, porque ontem João Pessoa, um filho de que matou um comerciante, que facada. Se os senadores que se gostam do povo, da sociedade, dos seres humanos, deveriam ter votado nessa idade, a menos assim, de 15 anos, na minha opinião. Porque tem rapaz de 15 anos, criança, que é tudo rapaz com corpo físico muito forte, avantajado, entendeu? Outra coisa também, a polícia militar sofreu um atentado, para fazer 2 meses, a polícia militar só vai chegar lá na minha residência 2h30 da manhã, o cunhado meu oficial de justiça, Cláudio Medeiros, e disse ao meu cunhado ser baleado. Aí a policial, o sargento disse, nós estamos atrás de outra ocorrência. Olha, a polícia militar está a serviço do povo. A Polícia Federal é um número menor, as investigações são mais eficientes. Entendi, Cláudio. Agora o soldado Cardoso quer participar também. Ele está no bairro Alto Branco. Cardoso, bom dia. Bom dia a todos aí que estão participando do programa. Quero parabenizar os senhores aí pelo excelente debate. Parabenizar também o Cabo Sérgio Rafael pelas pontuações e pela representação que ele faz dos policiais. E eu queria também dar minha opinião. Eu vi aí o senhor J. Neto, eu vi também Cabo Sérgio Rafael, a doutora aí presente, falando na necessidade de criação de novos CAPs, criação de novos abrigos aí para acolher essas pessoas que vêm sofrendo dessa enfermidade. Mas eu queria lembrar também que se fosse apenas criar os CAPs, criar abrigos, criar hospitais especializados, poderíamos assimilar também. Será que se criássemos presídios e mais presídios, resolveríamos o problema de segurança pública? Será que se criássemos escolas e mais escolas, resolveríamos o problema da educação? Eu acredito que deve se lembrar também que antes o CAPS, o presídio, isso é quando a sociedade, quando o Estado já falhou, já inexistiu,
para esse cidadão, e que o presídio ele é a última instância já. Quando o Estado, quando a sociedade, quando a família falhou, resta o presídio. E a questão aí do cidadão que entra na droga, que entra para o crime, que se envolve com isso, que se perde, no final de tudo, quando não existiu mais família, quando não existiu mais sociedade, quando não existiu Estado, aí sim, só resta para ele um CAP, só resta para ele um manicômio. E a minha opinião era essa, e eu queria saber dos senhores aí se os senhores concordam ou não. Entendi, Cardoso. Bom trabalho, sempre bom poder te ouvir. A Betânia é coordenadora do Centro de Recuperação Homens de Cristo. Oi, Betânia, seja bem-vinda ao Debate Integração. Bom dia a todos. Bom, eu não estava escutando porque eu não sabia que estava havendo uma problemática do debate que é muito pertinente sobre as drogas, né? Mas, segundo me relataram, que ligaram para mim, falaram sobre a Fazenda do Sol, que elas não recuperam ninguém, voltam do mesmo jeito. Isso é verdade, tá certo? Nós temos um trabalho de recuperação Homem de Cristo há 20 anos em Campina Grande, temos várias pessoas que recuperaram, juízes nos encaminham pessoas e temos resposta para isso. Então, se alguém que eu não ouvi falou alguma coisa sobre isso... Betânia, oi. Sabe por que a senhora não ouviu? Diga. É porque nós não dissemos. Isso não foi dito. Ótimo. Não, por isso que eu estou dizendo. O que disseram. Então a entendeu? senhora está ligando para comentar algo que a gente não disse. Graças a Deus, não. Então eu estou ligando para reiterar que existe a Fazenda do Sol. Sim, então reitere. Mas essa família que ouviu só um pouquinho de uma fala do cidadão que eu não sei quem é, mas deve ser uma pessoa competente, porque vocês não iriam chamar pessoa... Aliás, acho que foi um ouvinte, né? Falando sobre... Mas existe sim Campina Grande, existe a CARI, que é também um centro de recuperação. Existe Nova Redenção, que é um trabalho muito bonito também. O Centro de Recuperação faz há 20 anos que trabalha com dependentes químicos. Isso é uma rede. Então, quando o CAPS não resolve, quando em questão humana, né, não resolve, quando aí vai mandando um para o outro, entendeu? Então, se foi uma inverdade, se não falaram, se a pessoa que escutou foi um pastor muito renomado, e ele escutou com todo bom, ele disse que escutou, entendeu? Dizendo que voltava do mesmo jeito. Então, se foi um equívoco, creio eu, se foi um equívoco dele... Betânia. Oi, amado, diga. O programa da gente começa sempre às 6 horas, todo sábado. Eu convido a senhora a ouvir sempre, tá? Muito bem, muito obrigado, porque como é pertinente a questão a drogas, então isso é muito bom, entendeu? Obrigado. Então, se você não foi relatado isso, então eu peço até desculpas em relação a isso, mas se foi, fica de novo tudo que eu falei, entendeu? Tudo bem. Tá bom, querido? Obrigado. Tá? Até porque a população talvez também tem alguns que não tenham conhecimento que existem essas casas de recuperação que fazem um trabalho belíssimo na cidade, que muitas vezes os órgãos públicos se omitem de fazer. Eu conheço entendeu? todos, tá? Obrigado. Tá bom, querido? Obrigado. Deus abençoe e tenha um bom dia pra vocês. Agora o Edson Toscano, pra gente poder concluir essa rodada. Edson Toscano, seja bem-vindo ao Debate Integração. Ô Giovanni, bom dia, meu caro amigo. Bom dia. Sempre participo, às vezes, do teu programa, é um prazer imenso. Olha, Giovanni, é um conjunto de fatores. A droga nesse país, principalmente Campina Grande, não está lá tão grande. O que eu mais fico empolgado é por onde essa droga entra em Campina Grande, onde é que está a Polícia Federal, rodoviária, entendeu? Onde é que está a polícia em si para coibir a entrada da droga? Se existe a droga, já a gente está combatendo, temos que combater a causa, o efeito está aí. Qual é a causa? A entrada da droga na cidade. Quem é que traz essa droga para a cidade? Tem a polícia de inteligência. Isso é que falta na cidade, entendeu? É educação, saúde, mas não tem. Político, como você sabe, você é um cara excelente nesse assunto. E político é muita conversa, entendeu? O que a gente precisa é de prática. E isso não existe, Giovanni. Entendeu? A droga existe em Campina Grande, está na farmácia, porque a droga está com uma fiscal. E a droga ilícita, ela entra e o pessoal sabe por onde é que entra. Acredito que sim. Qual é a via?
Se é de avião, se é uma nave espacial. Olha, verdade. gente. Entendeu, meu irmão? Muito obrigado, bom dia pra você. Toscano, sempre bom poder te ouvir aqui no Debate Integração. Tenha um excelente dia de trabalho. Agora 7h42, nós recebemos hoje aqui no Debate Integração Pedro Vicente. Ele é assessor técnico da Coordenação de Saúde Mental da Prefeitura de Campina Grande. Recebemos a psicanalista Maria Cristina Maia Fernandes. E também o policial militar Cabo Sérgio Rafael, presidente da Associação dos Militares Estaduais da Paraíba. Nós estamos a discutir por aqui se você é contra ou a favor da internação compulsória de viciados em drogas. Depois do intervalo, o último bloco deste programa e as participações de nossos convidados, respondendo aos ouvintes e fazendo as suas considerações sobre esse tema. Agora 7h42, hora certa da panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo o que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Um oferecimento de Compedras Materiais de Construção, na rua Carlos Alberto de Souza, por trás da igreja de Bodó Congó. Compedras, ligue 3333-4283. Clínica Doutor Vanderlei, a nossa melhor imagem é cuidar da sua saúde. Agende o seu exame no www.clinicadrvanderlei.com.br ou ligue 3310-3055. Petrônio Colégio e Curso, dê asas ao seu desenvolvimento e voe mais alto no céu das suas conquistas. Rua Riachuelo 337, Liberdade. Ligue 3322-5734. Laboratório ProSangue Diagnóstico, excelência em análises clínicas. Unidades Centro, Integração, Catolé, Cruzeiro, Queimadas e Esperança. Hospital Antônio Targino, agora com central de AVC, unidade de dor torácica e cirurgia cardíaca. Aloísio Silva Chevrolet, aproveite as últimas unidades com IPI reduzido. Compre hoje o seu Chevrolet 0 km na rua João Suassuna, Centro, ou ligue 2101-2000. Dê asas ao seu desenvolvimento e voe mais alto no céu de suas conquistas. O Petrônio Colégio e Curso conta com larga experiência educacional, da educação infantil ao ensino médio. É reconhecidamente a escola que inspira seus educandos a vivenciar valores. Com amplo espaço físico e modernas instalações, o Petrônio Colégio e Curso reúne excelentes professores e profissionais. Petrônio Colégio e Curso, onde se aprende a viver valores. Rua Riachuelo 337, Liberdade. Fone 3322-5734. Campina FM. Amor, união, fé. Na família está nossa esperança. Crescer 2014. O encontro da família católica. De 2 a 4 de março no Clube Campestre em Campina Grande, das 18 às 20 horas. Shows musicais, adoração e Santa Missa. Nesse carnaval, venha pro Crescer. Entre em contato conosco no 3341-7017. Apoio Rede Farma, Armazém Paraíba, Leite Cariri, Atacadão Farias, Prefeitura de Campina Grande e Governo do Estado. 93,1 Campina FM. Abertas pros seus sonhos, Aloísio Silva Chevrolet. Qualidade, segurança, emoção, Aloísio Silva, tradição. Peças genuínas, serviços de primeira, tudo pra vida Chevrolet. Aloísio Silva em Campina, pra quem já tem, pra quem quer Chevrolet. Aloísio Silva, com a primeira você sempre sai na frente. 2101-2000. Campina FM. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E quando se trata de saúde, a sensibilidade nos detalhes é essencial para o diagnóstico. Clínica Doutor Vanderlei. Cuidar bem das pessoas é nossa grande especialidade. Médicos capacitados, tratamento humanizado. Confie em uma clínica com mais de 60 anos de experiência em vidas. Clínica Doutor Vanderlei. A nossa melhor imagem é cuidar da sua saúde. Fone 3310-3055. 93 FM. O Hospital Antônio Targino está passando por uma grande transformação, em todos os sentidos. Uma modernização completa, com novas instalações, exames e especialidades médicas como cirurgia cardiovascular e neurocirurgia. Enfim, um novo hospital, por dentro e por fora, para que a vida de seus pacientes volte ao normal o mais rápido possível. Hospital Antônio Targino. Restaurando vidas.
Compedras, tudo em materiais de construção. Na Compedras é assim, a loja tem tudo, do alicerce ao acabamento, além de vantagens como ótimo atendimento, pagamento facilitado em até 10 vezes no cartão e preço baixo de verdade. Confira, Compedras Materiais de Construção, Rua Carlos Alberto de Souza, por trás da Igreja de Bodó Congó. Ligue 3333-4283. 93.1 Campinas. O ProSangue Diagnóstico Unidade Catolé está com novas instalações, mais conforto e comodidade na realização de seus exames. ProSangue Diagnóstico Unidade Catolé, agora próximo à OAB, Rua Vigário Calixto 877. Informações 2102-5577 ou www.labprosangue.com.br. ProSangue Diagnóstico, há 20 anos, promovendo a vida. Voltamos a apresentar Debate Integração. A opinião de quem entende da notícia com a sua participação. Agora 7h48. O combustível para este programa é a inteligência dos nossos ouvintes. E isso me deixa extremamente animado, sabe, doutora Cristina, Sérgio, Vicente, quando, por exemplo, eu vejo aqui a quantidade de ouvintes que participou, a infinidade de ouvintes que tentou entrar no ar e não conseguiu, dos que interagiram conosco nas redes sociais, e o nosso agradecimento a vocês, porque é essa a intenção do debate integração. Ele não vai resolver o problema que nós estamos a tratar aqui, mas vai ao menos provocar uma boa reflexão em nosso público ouvinte. O soldado Tiago e também o sargento Galdino estão ouvindo o debate integração, parabenizando inclusive o cabo Sérgio Rafael. Para que a gente possa concluir, eu vou passar agora um ato de fala para cada um dos senhores e da senhora, para que vocês possam trazer a sua opinião sobre a temática, dizer se são contra ou a favor da internação compulsória, em que parâmetros, e também fazer as suas colocações acerca do que foi colocado pelo ouvinte. Pedro Vicente, assessor técnico da Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, o nosso agradecimento. Tenha um excelente dia de trabalho e muito obrigado pela gentileza em ter atendido a este convite da equipe de rádio jornalismo da Campina FM. Pedro. Muito obrigado também pelo convite. Para mim é uma satisfação estar discutindo saúde mental do ponto de vista de dependência química, trazer algumas informações referente aos serviços CAPS, que eu acho que ficou um pouco ainda aí no ar. E assim, dizer que o problema da dependência química, ela sempre foi tratada culturalmente falando como a ideia da repressão. E você falava numa questão muito interessante quando você dizia guerra às drogas. Então sempre foi tratado do ponto de vista, vamos usar o termo militar, da segurança. E aí o que a gente precisa entender é que é necessário um envolvimento da sociedade civil organizada, de todos os entes e atores que possam vir a contribuir nessa questão que é tão dolorosa, vamos dizer assim, como o uso da substância psicoativa. Dizer que os CAPS, na verdade, eles trabalham de uma forma multiprofissional, onde existe vários profissionais alocados dentro do serviço, como psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, fisioterapeutas, assistentes sociais e médicos. Então é uma equipe formada por multiprofissionais que dá um norte a esse tratamento. Dizer que esse lugar que o nosso querido Cabo falava sobre a questão da casa é exatamente pela desinstitucionalização e da reforma psiquiátrica, que preconiza que esses lugares não é necessário ter aquela estrutura física de uma clínica, doutora, de um hospital. E é por isso que o modelo de tratamento ele foi mudado. É uma quebra de paradigma. O que antes a gente tinha em tratamento enquanto exclusão, enquanto preconceito, enquanto repressão, o CAPS vem com uma nova perspectiva e uma mudança de tratamento, uma mudança na lógica de tratamento. Dizer que são várias formas de tratamento. Aqui eu conversava um pouco com a doutora Cristina e dizia que às vezes é necessário, e eu penso que seja necessário, que haja
esses vários olhares e múltiplos olhares sobre a questão do tratamento. Não existe uma receita de bolo. O bom seria que nós colocássemos, desculpa a expressão, um punhado de trigo, um punhado de sal, um punhado de açúcar e um punhado de ovos, e batesse e saísse ali um bolo. Era bom que fosse assim, era ótimo. A sociedade não estaria clamando do ponto de vista sobre essa questão da internação compulsória como uma forma de exclusão. Eu penso que a internação compulsória, eu não sou a favor da internação compulsória de forma de uma política que possa ser tratada como um todo. Entendi, Pedro. No geral. Então eu agradeço e deixo aqui os cumprimentos da Secretaria de Saúde através da doutora Lucedex, a coordenação através da doutora Elizabeth, e dizer que para mim é uma satisfação em ter participado desse debate com pessoas tão capacitadas e que possa estar dando contribuição para a sociedade. A satisfação foi toda nossa. A doutora Cristina colocava há pouco sobre a questão dos termos, né? Das palavras que nós utilizamos neste programa. E o forçado, a internação forçada, eu utilizei erroneamente e propositadamente para que nós pudéssemos, no final do programa, explicar que a Lei 10.216/2001, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que a senhora citou há pouco, define 3 modalidades de internação psiquiátrica. A internação voluntária, que é aquela que se dá com o consentimento do usuário, a internação involuntária, que se dá sem o consentimento do usuário, a pedido de terceiro, mas que tem que ser comunicada ao Ministério Público num prazo máximo de 72 horas, e a internação compulsória, que é aquela determinada pelo juiz, mediante sempre o laudo de um médico psiquiatra. Doutora Cristina, muito obrigado. Tenha um excelente dia de trabalho para a senhora e para toda a sua equipe lá na clínica Dr. Maia. Muito obrigada, Giovanni. Também agradeço bastante ter a oportunidade de estar aqui discutindo esse problema tão polêmico. E eu acho que essa questão da reforma psiquiátrica é um outro programa. Outra discussão, né? Outra discussão. Mais aprofundada ainda. Né? Eu acho que a gente pode pensar, resumindo tudo que a gente discutiu, né? De uma certa forma, eu concordo com o Pedro, a gente estava aqui nos bastidores conversando que não existe receita de bolo, mas que cada um tem que fazer a sua parte, dar o seu investimento, dar de si para que aquilo possa funcionar, mas que eu acho que de uma certa maneira, se a gente for resumir isso, a gente está tratando o sintoma, a gente não está tratando a causa. E a gente pode pensar que a educação ainda é uma tentativa de fazer um país crescer e isso ser um coadjuvante e não a cena, como está tomando a cena, a droga. E quando eu falo do exército, Cabo, não é no sentido de oprimir, mas no sentido de contribuir para um social que eu acho que o exército... Tem força-tarefa, né? Eu senti que a senhora clamou por uma força-tarefa em prol disso, né? Exatamente, não de estar oprimindo, que eu acho que isso não resolve, mesmo porque essa questão da internação compulsória, da involuntária, que a gente realmente faz isso, a gente tem que comunicar à promotoria de saúde. A gente não faz isso com 72 horas, que a gente não tem condições, mas mensalmente a gente tem que mandar o relatório, né? Então a gente lida com isso e a gente sabe que muitos deles... Eles fogem, eles não querem, a gente tem muito de só receber o paciente quando ele realmente quer o tratamento, né? Então, até porque a gente não vai às ruas buscar o paciente, a gente recebe da porta para dentro, é uma outra lógica, cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Ele como a polícia, a gente como o hospital, o CAPS-AD, enfim. Mas uma coisa que aqui eu acho que vai muito menos do que uma crítica, Pedro, mas muito mais um lamento, é que antigamente existia em Campina Grande clínica para atendimento psicológico. Hoje não existe mais. Saúde mental se limita apenas aos CAPs e à saúde mental no sentido da psicose. Não se tem um lugar onde o sujeito que está na angústia possa ir buscar e falar daquilo que está sofrendo. Então, o primeiro lugar que ele chega, que alguém oferece qualquer coisa a ele, inclusive a droga, do psicólogo. Inclusive a droga, ele encontra, guarida, né? Então, eu lamento muito, isso é um lamento. Nós tínhamos uma clínica ali na Prata muito boa, nós tínhamos muitos psicólogos, as pessoas podiam recorrer
né? E hoje a saúde mental se limita apenas à psicose, aos CAPs. Bem lembrado, doutora. Muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade e dizer que eu estou à disposição quando, apesar de ser muito cedo da manhã do Claro, sábado, eu entendo. a gente está aqui para discutir assuntos. Muito Mas obrigada, foi um Giovana. prazer Muito tê-la obrigada conosco. a vocês. Cabo Sérgio Rafael, presidente da AMEP, por gentileza, Cabo, para que a gente possa concluir o programa, as suas colocações acerca desta temática. Bom trabalho para o senhor e para o sargento Brandão que lhe acompanha. Giovanni, mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição, seja sábado, domingo, mas nós precisamos de estar debatendo isso. A sociedade está clamando que seja resolvida essa situação na questão da droga nas Clamando muito escolas. tarde. Clamando tarde, na realidade. Mas antes tarde que nunca, né? Como já diz você mesmo. E eu Não quero sei nem dizer, se dá tempo de resolver isso. Eu sei. Sinceramente, para lhe falar. Mas eu quero abraçar todos os policiais militares, dizer que nós não podemos centralizar a polícia, como falou agora há pouco um cidadão, que a polícia tem que isso, tem que aquilo outro. Não, a polícia tem que fazer o papel dela, que é a prevenção. E a ordem pública da polícia militar é isso. Nós temos sim que mudar a legislação, criar uma polícia de ciclo, uma polícia em que combate o crime e ela mesmo produza seus inquéritos policiais e manda para a justiça. Acabar com o regime militar dentro da instituição onde o Estado é democrático de direito. E aí sim, nós teremos uma segurança pública adequada e qualificada cada vez mais para a sociedade. No contexto geral, um abraço para o sargento Galdino, para o soldado Tiago que estão no CIOP, trabalhando ou saindo, trabalho o capitão Edgar. Tranquilo, esses dois. O capitão Edgar também que está de serviço por lá. Aos os amigos, quase 150 compartilhamentos e curtida que eu informava que estava vindo para cá. Ao sargento Brandão que me acompanhava, Orlando. Doutora, Deus abençoe nesse seu trabalho, meu amigo Pedro, e dizer que estamos sempre à disposição. A sociedade, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Eu convido você que acompanhou o debate Integração até agora a nos aguardar depois do intervalo, pois eu irei revelar para ti quais os temas das séries especiais de reportagens que nós iremos estrear na próxima segunda-feira. Nós trabalhamos neste programa com jornalismo investigativo e outros 2 importantes temas sociais serão abordados a partir do próximo dia 24. Fique conosco. Agora 7h58, hora certa da panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal